Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, o assunto que eu vou tratar é sobre o neocatecumenato, né? O motivo desse assunto é porque eles têm uma grande influência dentro da Igreja Católica. Hoje estão espalhados por vários países. O Kiko mora no Vaticano. Ele tem muita proximidade com muitos cardeais e bispos, né? Tem muita gente contra também, mas muita gente que favorece eles. Uma das questões é porque, na questão de fé e moral, a gente não pode errar, né? E considerando que eles... slide aqui. Estava aparecendo lá. Então, a gente não pode errar, porque é um grupo que está dentro da igreja, mas, entretanto, a gente vai verificar que eles acabam não seguindo as determinações da igreja, o que a igreja sempre ensinou, né? Eu vou dar uma visão geral sobre o caminho, não dá para entrar, infelizmente, em muitos pontos de forma específica, vou tentar mostrar alguns erros que eles têm, não são poucos, mas não dá para tratar de todos eles, né? Como eu disse, hoje eles contam com 1 milhão de membros espalhados em 120 países, é um grupo bem grande. Eles tiveram a aprovação dos seus estatutos em 2008, para que não haja equívoco. Os estatutos de que se refere é a estrutura jurídica dele. Não se trata das práticas da missa deles. Então, vamos deixar isso aqui já bastante claro. Quer dizer, como se você montasse uma empresa e você tivesse aprovado isso, mas só que, no fundo, você acaba usando a empresa para fazer outras coisas, não exatamente aquilo que você se propõe. Nenhum estatuto vai especificar. Exatamente. Aqui são os fundadores, é o Kiko, está a Carmen, aqui está com o Bento XVI e o Mário Pezzi, que é um padre. Aqui, inclusive, até brincando, eu não sei qual é o hábito que uma religiosa usa com a camisa do Adidas, né? Porque ela é. Porque assim você vê com uma foto assim bastante... Uma coisa até de mau gosto, ela vai chamar. É sim, sem dúvida. Isso aqui. Para ver o Papa. Não, sim, para ver o Papa. Começa assim uma falta de respeito bem grande. No final tem um texto do Kiko com relação a Bento XVI, que eu vou passar aqui, que vale bastante a pena. É uma catequese que ele está dando no local, e vale bastante a pena ver como eles não têm respeito com a autoridade. Tá? Kiko Arguello nasceu em 9 de janeiro de 1939, ele foi pintor, compositor, músico, religioso espanhol. Estudou Belas Artes em Madrid, foi colega de Pablo Picasso, como se isso aqui fosse uma honra para um católico, né? Teve contato com círculos marxistas e ateus. Ele frequentou círculos espanhóis e movimentos estudantis ligados à política anti-Franco. O que é interessante é que ele nunca, depois que ele, em tese, se converte, ele nunca escreveu nada combatendo o marxismo, o que seria natural, né? Uma pessoa que se converte, pertence a esse tipo... Na verdade, assim, ele religioso, quando ele se converte, entre aspas, ele é leigo, né? Então, atribui-se a ele esse título de ser religioso, mas não é que ele entrou numa ordem, não. Isso aqui é por causa da própria formação do catecumenato, vai atribuir esse título a ele. A Carmen Hernandes, né, ela nasceu em 1930, na Espanha, os dois são espanhóis, tá? Ela entrou no Instituto Missionários de Cristo Jesus, ela fica 2 anos em Israel. Eu coloquei um pouco essa bibliografia deles, porque isso aqui vai ter uma influência enorme no catecumenato. Eles têm muitos elementos judaicos. Isso aqui, você vai durante todo o grupo, ela fica 2 anos em Israel. O final do catecumenato é lá, depois eu vou tratar disso. Ela estudou teologia, uma carta de formação para religiosa em Valência. Conhece o Pedro Fares Scherer, que ele vai tratar sobre a questão do mistério pascal. Ela fica muito interessada sobre isso. E ela teve contato com Bonini. Isso aqui também é bastante interessante. E Bonini, inclusive, quando tem a aprovação, eles começam a tratar da missa, mais ou menos em 70, ele é um dos primeiros a elogiar o catecumenato, a missa deles. Então, quer dizer que tem uma influência bem grande do Bonini nessa situação. O Mário Pezzi, ele veio chegar a aparecer depois, né? Ele vai aparecer por volta de 1970, quando já tinha sido formado o catecumenato vai ser... Eu não sabia nem que ele existia.
aparece depois. Ele não tem, aparentemente não tem muita influência lá. O mais importante realmente é o Kiko e a Carmen. Ele é considerado um dos fundadores. Ele é considerado um dos fundadores, isso. Ele é padre, esse aí é padre, ele é padre, né? Mas ele é considerado da equipe de catequistas do catecumenato mundial, vamos dizer assim, né? Então coloquei porque ele está dentro lá dos fundadores. Como é que foi criado o caminho no catecumenato, né? O Kiko teve uma crise existencial, né? Ninguém explica direito, isso aqui está no site deles, tá? Isso aqui é público. Isso em 1964, ele abandona tudo e vai para a favela, né? Ele, na favela em Madrid, ele diz que recebeu uma inspiração divina, né? Deve ter sido a mesma que Lutero, provavelmente, né? Deve ter sido a mesma inspiração, né? E ele vai começar a formar comunidades nessas favelas, e que para viver em tese como vivia a família de Nazaré. Aqui tem um detalhe, que o ano de 64, ele é um período que nós estamos no meio do Vaticano II, tem a reforma de 62, em tese teria a missa, a ritual litúrgico de 62, coisa que só vai ter a reforma muito posterior, entretanto não se tem conhecimento que eles utilizavam os livros litúrgicos dessa época. Tá? Não faziam nada disso. A Carmen, ela entra em contato com o Kiko, não é muito claro como ele se conhece, ela vai para esta mesma favela que ele está lá, ela conhece o Kiko, e eles começam a fazer o caminho no catecumenato entre pessoas da favela, entre eles ciganos, tá? E eles formam essas primeiras comunidades. Uma observação que eu coloco aqui, que é o nome neocatecumenato, foi o Bonini, um dos que interviu ele participou da definição desse nome. O nome é estranho, né? São os novos catecúmenos. Ora, se os catecúmenos são pessoas que estavam se preparando para ser batizadas, não eram católicos, né, no começo da igreja. Né? Eles tinham uma formação, depois eles iam ser batizados. Então, aparentemente, quem são esses novos catecúmenos? Em tese, você vai imaginar que são pessoas que não são católicas, que não são batizadas. Mas não é assim. Você vê que não é isso que acontece. Tá? Quer dizer, na verdade, eles vão ser catequizados por uma outra religião. É exatamente isso. A verdade verdadeira é essa. Que nem agora, né? O cardeal Ticino, vou falar. Que o Ticino dá uma refundação. A igreja começando outra vez. Aqui é você... tá bom, vocês estão começando uma nova igreja. Obrigada, eu não quero. Quero ser da igreja no qual eu nasci. Muito obrigada. Então aqui já fica essa observação, que passa, ninguém presta atenção, ninguém vai observar isso, vai passar simplesmente, mas é muito importante. O nome diz o que eles querem, o caminho não é catecumenato. Quer dizer, um caminho que eles seguem para serem os novos catecúmenos e, em tese, uma pessoa que vai ser batizada. Ela tem uma estrutura de leigos, tá? São leigos que normalmente são os catequistas, tá? Os padres aqui eles não têm muita importância, inclusive até o tratamento com os padres deles, eles não utilizam padre, dá pelo primeiro nome, quer dizer, uma falta assim, até desrespeitosa, né? Não é padre e tal, não é o nome dele lá, é simples assim. Mas eles pertencem ao catecumenato? Eles pertencem, alguns pertencem, mas até tem uma coisa estranha, porque apesar de eles pertencerem, alguns dizem que eles estão submetidos também aos catequistas, leigos. Tá? Então, quer dizer, apesar dele pertencer, ele tem que se submeter aos catequistas. Isso. São as cabeças, que é o Kiko, a Carmen não mais. E há muitos padres, Eduardo? Olha, eu não sei o número, mas tem bastante gente. Aqui tem bastante gente. Você conhecia padres? Conheci vários padres. Por isso que você sabe que eles Sim. Eu entrei no catecumenato, fiquei pouco. Meus pais, minha família é o do catecumenato atualmente. Tá? Eu fiquei pouco tempo, graças a Deus, eu entrei com 13 anos, mais ou menos, que é o limite de idade que você pode entrar. Fiz algumas catequeses, mas eu achei sempre aquilo muito estranho. Estranho em que sentido? Eles não dão livro para você estudar, eles vão falar assim, olha, estuda tal livro, tal autor, não estuda São Tomás de Aquino, não estuda os livros que normalmente você imagina que na igreja você vai ter isso. Isso eles não têm. Eles não têm isso. Tá? Então eu achava aquilo estranho, não entendia nada, mas achava estranho. E depois eles falam que vão voltar os primeiros cristãos. Eu acabei nessa época, um pouco depois, conhecendo o professor, né? E me fez ter um olhar crítico à coisa. Eu falei assim, bom, vou ver se o que eles estão falando condiz com aquilo que é a prática da igreja nos primeiros séculos. E você vê que não condiz.
né? É uma coisa totalmente diferente. Eles, apesar de eles fazerem essa referência, não é condizente com nada que a igreja sempre fez. Todo oral é alguém que fala. Isso. Eu vou tratar um pouco aqui, um pouquinho, mostrar a estrutura deles. É uma coisa estranha, no mínimo estranha. O que acontece? Quando eles formam essas comunidades, dentro da paróquia, eles formam grupos separados. Então, normalmente, numa paróquia, quando o padre não é do catecumenato, ele acaba tendo problemas. Porque eles têm, nas cerimônias da Páscoa, eles têm totalmente separadas. Eles não fazem com a paróquia. As cerimônias deles da Eucaristia, que é no sábado, também não é com a paróquia. É separada no sábado à noite, eles não se misturam. Então, tem todo um grupo separado. Quer dizer, eles formam uma igreja paralela dentro da paróquia, dentro da igreja. Tá? Aqui tem uma convivência de jovens, né, que é feita quando o Papa vai para aqueles lugares, eles mandam os jovens deles e depois eles se encontram com algumas, principalmente com o Kiko, né, eles têm algumas catequeses com eles. Tá? É uma coisa também, deixa eu ver se... Isso aqui são os elementos judaicos que eles utilizam. Tá? Eles usam a mezuzá, menorá, que é o cálice judeu, e a cruz, aqui tem uma observação, uma cruz, Cristo está ressuscitado. Se vocês olharem, não sei se dá para ver, Cristo não está crucificado, não está morto, ele está ressuscitado, ele está com a cabeça erguida, não está morto. Isso aqui tem uma reprovação de Pio XII na Mediator Dei. Tá? O que é uma mezuzá? Mezuzá, desculpa. A Torá, isso aqui é uma peça de metal que simboliza a Torá, que é colocada no umbral da porta do lado direito, que identifica uma casa de judeu. Isso aqui é colocado na casa de um judeu, uma pessoa que da prática da religião judaica, ele coloca isso no umbral da sua porta. Eles colocam isso aqui. Colocam também. Durante um período, mas eles colocam. Se não me engano, dentro tem um verso do Shema. Isso, tem, exatamente. Então, vou chegar lá, porque justamente é um passo que eles fazem, que é o Shema Israel. É uma catequese que eles têm, uma convivência que chama-se Shema Israel. Aí, a partir desse momento, eles acabam utilizando essa peça no umbral da porta. Quer dizer, eu até brinco, né? Fala assim, que eles são os primeiros cristãos, ou não sabe se eles são os primeiros hereges cristãos, né? Por quê? Né? Aqui é uma breve inicialização, como é que começa o caminho da catecumenato, né? Como é que vai iniciar isso? Como é que uma pessoa vai entrar no catecumenato? Então eles vão nas missas dominicais, normalmente, e fazem os anúncios para as pessoas entrarem, fazerem, entre aspas, hoje eles falam catequeses para adultos. Mas isso é feito nas paróquias, quer dizer, que em tese são pessoas batizadas, que frequentam a religião, considerando que nós estamos falando isso aqui começou em 64. Quer dizer, eram pessoas, não tínhamos essa crise na igreja que nós temos hoje. Tá? Então isso aqui, quer dizer, começou uma coisa, no mínimo, estranha. Por que eu vou fazer, então, uma pessoa para ser novos catecúmenos que já frequentam, que já são católicos, né? Aí quando você tem, então ele tem umas catequeses, depois você tem uma primeira convivência, a convivência inicial. Quando você faz essa primeira convivência, aí você entra no catecumenato. Aí você começa a ter direito a frequentar a missa, a Eucaristia, né, que eles chamam no sábado à noite. Antes disso, não é permitido. Eles não permitem. Tá? Aí tem o Shema, uma das fases é o Shema Israel, que é justamente a partir do momento que eles vão colocando essas... Você vai falar um pouco dessa convivência inicial? Então, eu não tenho muitos elementos sobre ela especificamente, porque isso aqui, essas convivências, deixa eu até ver aqui, tem uma estrutura aqui, essa aqui é a estrutura do catecumenato, tá? Então, tem a primeira fase, catequeses iniciais, aí você faz a primeira convivência, né? Aí você entra no catecumenato e você vai seguindo essas fases aqui. Né? Tem o Shema Israel, aí você tem o Pai Nosso, você tem o Credo, mas aqui é uma coisa assim, você tem que viver a fé, é isso que eles alegam. Essas fases não são necessariamente catequeses que são dadas. O que é viver a fé para eles? Aparentemente seria uma coisa boa. Bom, puxa, vou viver a fé, eu tenho uma confiança em Deus e vou viver a fé. Não é que nem os religiosos, que eles ficam católicos, estudam o catecismo, veio o risco de perder a alma no mundo e vou largar tudo e vou me dedicar a vida somente a Deus, a contemplativo, uma obra de caridade. Não é isso. Para você conhecer a fé, você tem que experimentar. O conhecimento não é propriamente, não é uma catequese que você dá. Essas catequeses é mais ou menos assim, eles seguem algumas coisas, mas assim, você tem que olhar para a sua vida e ver Cristo e Deus agindo na sua vida.
Então, que essas catequeses, então você não adianta você falar, eu conheço o Pai Nosso. Não, você tem que experimentar o Pai Nosso. É uma coisa estranha. Você tem que experimentar o credo. Quer dizer, não é alguma coisa que você explica o credo, crê em Deus Pai, tudo. Eu até brinco, né? Assim, se eu falo que Deus é unitrino, você não sente nada. Logo, você não conheceu. Para eles não é assim. Se você não sente, você não... É uma experiência. Exatamente. Mas é uma coisa estranha. Como é que é o inferno? O inferno é eterno. Então a pessoa vai lá, fica eternamente no inferno e fala assim, puxa, é assim que é o inferno? Então ele existe mesmo, é eterno, eu não vou sair daqui não, porque é eterno. Quer dizer, é uma coisa irracional. Você explica que o inferno existe, ele é eterno, né? É assim que funciona. Então, para eles... As pessoas têm êxtase? Tem alguma coisa? Não conheço. Não conheço essa questão de êxtase. Como é que é essa Assim, eles veem alguns fatos na vida deles e eles veem que Deus, de alguma razão, agiu lá. Não é uma coisa muito clara. Então, por exemplo, tem um acidente, alguma coisa, teve um emprego melhor, ela fala assim, puxa, Deus me deu esse emprego. Nossa, eu estou sofrendo, mas é uma coisa difícil até de explicar, porque ela não é racional. Isso. Então, na verdade, assim, a noção deles é sentir é conhecer. Eu conheço enquanto eu sinto. É bem contrário a São Tomás. São Tomás, o conhecimento, a conhecimento vem pelos sentidos. Aqui não. Para eu conhecer, eu tenho que sentir. Isso aqui é modernismo. É o sentimento religioso. Né? Isso aqui é uma estrutura deles. E nessas catequeses, que é importante falar, tem as apostilas secretas, né? O professor teve um embate com ele sobre isso, que é justamente o seguinte, é que é bem interessante, nessas convivências que eles fazem, não pode se falar o que acontece para outras pessoas. Tá? Lógico, tem muita gente que acaba escapando alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que fez o Shema Israel, não conta para quem não fez o que é o Shema Israel. A pessoa só vai ter conhecimento quando ela chega na fase dela. Se ela não chega naquela fase, ela não pode tratar com outras comunidades que não fizeram esse passo. Assim sucessivamente. Então, quer dizer, uma estrutura no mínimo... Você não fez chamar Israel? Eu fiz. Cheguei nessa fase, eu fiz. E o que acontece? Não pode contar. Não posso contar. Não, sabe que é uma coisa assim, eles sugerem, então eles vão pedir para você tem um bem, lá que você é muito apegado ao bem, e aquilo é o símbolo do seu pecado. Você vê a influência marxista aí. Então você tem que vender esse bem. Eu não vendi. Fui bobo. Tem que vender e doar esse dinheiro para alguma coisa. Para a igreja, de preferência, para as comunidades, para sustentar as comunidades. Quer dizer, você vê uma influência aqui comunista, né? Você tem que se desfazer dos bens materiais. Né? Numa das fases aqui... tinha 13, eu saí fiquei pouco... Tinha, né? Quando eu fiz, eu tinha 14 anos. Eu não era um assíduo frequentador, para ser bem sincero, mas assim, algumas coisas eu conhecia, mas sempre achei muito estranho. Mas você se sentia interiormente impulsionado a vender? Você acha que tem influência? Sim, eles fazem de uma forma que essas convivências, elas são feitas num local separado, então ficam 3 dias num lugar, com catequeses constantes, né? Muito emotivas. Catequese quer dizer alguém pregando. Isso, exatamente. Exatamente. Eles são protestantes, exatamente isso. Então e depois tem um problema. Quando você está na comunidade, o que acontece? Eles formam comunidades. Você caminha com um grupo de pessoas que você teve na convivência inicial, você caminha com essas pessoas. Essas pessoas, você tem até o tripé aqui, a palavra, Eucaristia e convivência. O que é isso? A palavra, toda semana você vai se reunir com essas pessoas para a leitura da Sagrada Escritura. Algum trecho lá aleatório, eles vão ler. Então eles colocam você num ambiente muito fechado. Então você tende a fazer aquilo que eles pedem, que aquelas pessoas estão fazendo. Chega um momento que você vai ser interrogado sobre isso, que é no segundo escrutínio. Tá? Vão perguntar para você o que vocês querem, um interrogatório, e é uma confissão pública. Isso aqui, é uma das fases aqui, que você tem uma confissão pública. Eles vão perguntar o que você fez, os pecados que você teve, que você cometeu. Quer dizer, uma coisa... A pessoa fica muito dependente deles. Né? Tem um momento aqui que eles pedem, não obrigam, tá? Não obrigam, mas que as famílias vendam tudo e vão para algum lugar que eles mandam. Você imagina o problema que é isso. Você tem filhos pequenos, larga o emprego, vende tudo que tem, dá o dinheiro
e vai para qualquer lugar. Isso aqui, do ponto de vista, quem tem filho, vai criar uma família, o que você quer é estabilidade, né? Você não quer uma coisa instável. Você conhece pessoas que fizeram? Conheço. A sua família pessoalmente não? Não fez. Não é obrigatório, meu pai não fez isso, graças a Deus. Chegou a esse ponto. Mas é comum fazer. E as pessoas que não fazem se sentem um pouco de segunda categoria? Eles se sentem um pouco sim, mas assim, eles acabam fazendo outras coisas para compensar, vamos dizer assim. Né? Eles acabam sendo catequistas aqui. Né? Eles têm uma certa... Fácil de ser manipulado. Não fizeram... mas eles ficam com uma certa admiração para aquelas pessoas que fazem isso. Eles falam assim, puxa, tá vendo, a tua pessoa fez isso, foi para não sei aonde. E nada é Exatamente. mais fácil de manipular do que uma pessoa que está com dor. Isso, exatamente. Né? Como é que essas convivências? Essas convivências elas são feitas com base em apostilas que são dadas para umas pessoas só para os catequistas. Né? Até brinco, né, que acabei colocando que eles aprovaram os estatutos, mas nunca publicaram as apostilas. Que era uma pergunta que eu fazia. Tá bom, vai aprovar os estatutos e as apostilas? Vai ser publicada assim que aprovar. Lógico que não vai ser publicado. Alguns nem sabem que elas existem. Né? Tem gente que não conhece isso. Essas apostilas que são catequeses do Kiko, são transcrições da catequese do Kiko, que eles disponibilizam para alguns. Eu tive acesso a algumas, eu tinha até algumas aqui, eu infelizmente estava em computador, em CD, e estragou, perdi. Mas eu tinha algumas dessas aí, e são tremendas. Então o que a gente conclui é que eles saem da igreja, vão lá, e vão para o domo da Galileia, que é um templo, que é um local do catecumenato. Eles vão fazer essas pessoas terem práticas... Tem um local? Tem. Eles começam nas paróquias. Começam nas paróquias. Tem um local. Isso. O catecumenato, inclusive, o último local que eles vão, a pessoa vai para Israel e faz o batismo. Tem o batismo no Rio Jordão. Quando eu peguei uma pessoa e encontrei, eles falaram assim, mas vocês vão batizar? Não, é renovação das promessas do batismo. Vai entrar na água, pronunciar a palavra, ou seja, então é simulação de sacramento. É crime também, né, da igreja. Não tem saída. Alguma coisa errada tem aí. Quer dizer, então você vê que eles não... Por isso que é o neocatecumenato. É uma formação, transformar, como a irmã falou, um católico em modernista, em judeu, um protestante. É essa transformação que eles fazem. Né? Aqui é o domo, né? Então sai da igreja e vai para o Monte das Bem-aventuranças em Israel. Isso aqui é deles. Alguns destaques na missa, tá, que é importante. Essa aqui é uma foto de uma missa deles. A mesa ao centro, em volta, como se fosse um banquete, estão as pessoas que vão participar da Eucaristia. Né? Aqui tem leigos, padres, eles não se ajoelham em nenhum momento na missa. Quer dizer, uma falta... Mas eles usam o ritual de Paulo VI. Eles usam um ritual... Então, não é isso. Não chega a ser um ritual próprio de Paulo VI. Inclusive, no final, Bento XVI tentou colocar eles no eixo. Apesar de ter aprovado os estatutos, tentou colocar eles numa situação menos pior do que era. Tá? Eu vou mostrar no final uma coisa horripilante aqui, que o Kiko fala de Bento XVI. Tá? Eles comungam nas duas espécies. Agora, como é nas duas espécies, para quem é membro da Igreja Latina do rito romano, não é permitido. Não é permitido. E a maior parte aqui é do rito romano. Não são pessoas do rito oriental. E mesmo no rito oriental, não é da forma como eles fazem. Tá? Então, no rito oriental, que eu costumava ir na Mequita, o bispo ficava com o cálice do sangue na mão e uma coisinha. Aí mergulhava ligeiramente. Exatamente. É assim que é feito. Por quê? Risco de profanação. Então tem que ter todo um cuidado. Bom, eles não... Assim, vocês vão ver, eu vou mostrar alguns vídeos para ficar bem claro a prática deles. É a missa deles. Isso, exatamente. É um banco. Não tem um padre, tem bispo, tem muita gente reclamando disso. Tem muita gente contra. Né? Não são poucos padres, não são poucos bispos. Porque tem que ficar em volta, né? Eles têm que... a missa não é... o ideal para eles não é fazer a missa na paróquia. Eles não fazem na igreja. Na Margarida Maria eles fazem embaixo, na cripta, num salão que é oval. Não tem sacrário lá. Tá? Eu vou falar disso, mas não tem sacrário.
Então eles não guardam as hóstias consagradas. Infelizmente é válido. Antes não fosse. Eles tiveram esse cuidado, né? Bonini teve esse cuidado, eles tiveram esse cuidado de manter a validade da consagração. Né? Antes não tivesse, né? Porque é um padre que está lá. É um padre que está lá e pronuncia as palavras, sim. E as duas espécies são consagradas validamente. Até que... A missa deles é no sábado à noite, não é no domingo. Mesmo numa paróquia que o padre é do catecumenato, a missa é no sábado à noite, não é no domingo. Olha, isso aqui não é uma prática católica. Eu vou colocar algumas coisas aqui que você vê que nos primeiros cristãos, nos apóstolos, era no domingo, não era no sábado. Sempre na igreja se observou isso. Como é que eles querem viver aqui nos primeiros cristãos? Não é mesmo? Tem uma coisa errada aí, né? Outra coisa importante, interessante, no jejum na Páscoa, a igreja fala para fazer o jejum na sexta-feira. Eles fazem um certo jejum na sexta, mas no sábado eles ficam sem comer nada. Eles só vão comer, ficam o dia inteiro do sábado, só vão comer depois da vigília no ágape. Quer dizer, o jejum deles realmente é no sábado, não é na sexta-feira. Fazem na sexta-feira, como manda a igreja, mas assim, que é bem leve o jejum, mas eles ficam sem comer no sábado inteiro. Isso é recomendado para isso, isso tem que ser feito. Todas as pessoas, todos os membros do catecumenato têm que fazer isso. Né? Outra coisa que eles também vão falar, que o Kiko vai fazer isso, que a igreja só foi a igreja de Cristo nos 3 primeiros séculos. Depois ela entrou numa situação lá e só reapareceu no... Isso, exatamente. No Vaticano II. Alguns falam que a igreja errou nesse período. Não? A questão é, tudo bem, você está falando que ela errou. Quem garante que ela está acertando hoje? Se o teu argumento é válido, e depois, onde está o depósito da fé? Quem guardou esse depósito? Onde ficou? Né? Se a igreja desapareceu ou teve problemas, não tenho garantia nenhuma de que aquilo é verdadeiro. Quer dizer, o fato é que um dos motivos que eu saí foi aquilo. Eu vi isso aqui e fui ver, fui checar a fonte. Você fala, peraí, isso aqui não é catolicismo, né? Não é que nem os primeiros cristãos. Você tem hoje coleções da BAC. Então, pois é. Quer dizer, isso aqui é o pessoal que acontece. Aceita, vai lá, não tem argumento, não estuda, não se preocupa, ele é colocado numa situação toda em volta, inclusive assim, o que acontece, por exemplo, quando você forma as comunidades, o filho até os 12 anos, ele vai junto com os pais. Depois, ele é colocado numa outra comunidade. Quer dizer, então ele começa tem a convivência no domingo. Uma vez por mês é no domingo. Então passa o dia inteiro nessa convivência que é feita no domingo, não é a missa, hein? A missa é no sábado. Tem a leitura das palavras de manhã, né? Então a pessoa lê a palavra lá, ela vai falar o que aquela palavra disse na vida dela, para ver como é que Deus agiu, e à tarde tem o lava-roupa, que eles chamam, que você vai, olha, você vai acusar o outro que fez alguma coisa errada contra ele. Na comunidade, então uma briga, é uma coisa assim, esquisita, porque é uma noção de Deus presente na comunidade, uma coisa estranhíssima. Eles não estudam, não tem, por exemplo, um grupo grande, com 1 milhão de pessoas, não tem ninguém para escrever um tratado. Então, convenhamos, né? Deveria ter alguém. Não tem, o Kiko não combateu o marxismo, da qual ele pertenceu, né? No mínimo estranho. Né? Assim, você comentou, as primeiras comunidades no Brasil foram feitas, muita parte delas no interior de São Paulo, entre os fazendeiros. Na região de Ribeirão Preto. Gente com muito dinheiro. Orgulho, madre. Ele se sente Deus. A verdade é essa. O professor não falava, o ateu, aquele que não tem coragem de falar que é Deus, o que parece que teve coragem. Quando ele teve a inspiração. Entendeu? Para eles, nada está acima do catecumenato. Em tese, até o Papa tem que se converter ao catecumenato. Os sacerdotes estão submetidos ao catecumenato, aos catequistas. Quer dizer, é uma coisa absurda. Uma coisa absurda, né? Aí, as acusações, né, que foram do padre Henrique Zófoli, não sei se ele é italiano, não sei se é assim a pronúncia, ele escreveu, conheço 3 livros dele, né? Um, Porque Ajoelhar-se, esse aqui eu consegui localizar, porque eles nunca se ajoelham. Um sobre a Eucaristia e um que trata sobre as heresias do caminho do catecumenato. Né? Teve... Ele é recente, não é... Não, ele se morreu faz pouco tempo. Esse aqui não é uma coisa...
E tem, né, você vê que tem, se você procurar, tem muita gente combatendo eles, né, com muitos apontando muitos erros que são gravíssimos. E tem a controvérsia do professor Holanda com a questão das apostilas, que elas não existiam, não existiam, não existiam. Até uma pessoa que ele falou assim, o padre Zófilo leu as apostilas, por isso que ele faz essas 10 acusações, tem fundamento. Porque ele pegou das apostilas. Vou mostrar os trejamentos, você vê que tem razão também, não precisava nem ter pegado as apostilas, né? Provavelmente ele não frequentava, lá não tinha as imagens, então ele pegou com base nas apostilas. Não dá, infelizmente, para tratar de todas elas, né? Porque seria interessantíssimo tratar, uma por uma, para mostrar as contradições dele, mas não daria uma aula muito extensa, o objetivo é tentar dar uma visão geral do que eles são. A primeira coisa aqui, na Eucaristia não há oferta, né? A missa não tem sacrifício, então Cristo não teve sacrifício. A missa contraria o que diz a igreja, né? Renovação do sacrifício do Calvário. Crico despreza as partículas do pão consagrado. Ele diz o que a missa é? Eucaristia, a ressurreição de Cristo. É um mistério pascal. Até uma contradição, porque assim, considerando que a missa é um culto público, e Nosso Senhor, como um professor, como algum professor de catecismo sempre fala, né? Ele faria alguma coisa que fosse pública de forma pública. Ora, ele foi crucificado publicamente. Não foi às escondidas. Todo mundo viu Nosso Senhor crucificado. Né? A missa, qualquer um pode entrar e assistir. Pode comungar? Não, só os católicos, quem fez a primeira comunhão. Mas qualquer um pode assistir. Agora, a ressurreição de Cristo, quem viu? Quem é testemunha? Como é que você pode? Deus vai fazer uma coisa pública que não é pública? Né? Tem uma contradição. Depois ele diz para o bom ladrão, hoje estará comigo no reino dos céus, mostrando que com o sacrifício dele, com a morte dele, o céu estaria aberto. Se eu não falei, daqui 3 dias você estará comigo no reino dos céus. Né? Poderia argumentar, ele falou como Deus, mas o bom ladrão entendeu como um homem, né? E para ele hoje era hoje, não era dali 3 dias. Então mostra que o que nos salva foi o sacrifício de Cristo. A ressurreição é um complemento, senão é a nossa fé, mas a missa é que confirma, sim, mas o que nos salva foi o sacrifício de Cristo. Entendeu? Ele nega o sacerdote ministerial, ele vai falar que a assembleia que brota a Eucaristia, então isso aqui tem que ter a assembleia para ter a missa, não basta o padre sozinho não reza a missa do catecumenato, não dá, seria impossível. Ele, obviamente, nega a presença real de Cristo na hóstia consagrada, não utiliza o termo transubstanciação, eles não utilizam esse termo, né? O pecado não ofende a Deus, então pode pecar, não tem problema nenhum. Se eu peco, culpa de Deus. Né? Deus me fez assim, tanto é que depois do sábado à noite pode ir onde você quiser, não tem problema, pode ir para a praia, não tem problema nenhum, você não precisa fazer nada, a culpa não é sua. Né? Isso aqui é uma... Então, até em tese, você tem uma questão da glória extrínseca de Deus aqui, que não dá para tratar, mas é isso que eles vão negar. Somos até constrangidos a pecar, isso aqui é protestante, né? Protestantismo puro. Desvaloriza a confissão sacramental, ou seja, a confissão é feita no segundo escrutínio de forma pública, ou então, na Assembleia, eles fazem uma absolvição geral, né? Não precisa nem se confessar dos pecados. Ele nega a redenção de Cristo e aqui afirma que Jesus Cristo não é nosso modelo. Tem vários documentos da igreja contra isso aqui. Isso aqui tem um monte, tem na Sagrada Escritura, você acha de um monte. Não vou tratar, porque senão fica um negócio, infelizmente, muito extenso. Né? E aqui chegou os vídeos, o que tanto queriam, né? Vai. Olha, do ponto de vista católico, bastante, viu? Porque é uma coisa... Esses olhos são todos padres? Não necessariamente, pode ser leigos. O padre faz a consagração, normalmente tem leigos, são chefes das comunidades. Olha como eles tratam o Nosso Senhor, o Senhor consagrado, pão consagrado, hein? Tá vendo como é? E tem a música aqui, esse aqui já não dá, né? Eu vou tirar a música aqui porque já é muito para o ouvido de vocês. É numa bandeja. Eles vão servindo, que nem garçom. E tem que distribuir todas as hóstias, não pode guardar. Isso aqui é condenado no Concílio de Trento, hein? Tá? Então eles vão distribuindo, as pessoas ficam na mão esperando, recebe o pão consagrado, fica todo mundo esperando. Eles vão comungar todos juntos, que nem um banquete. Que nem um banquete. Tá? O vídeo aqui deve estar já terminando. Porque tem... Isso, o corpo de Cristo. Inclusive o padre. O padre é o corpo de Cristo. Levanta e todo mundo comunga junto. E tem que distribuir, tá vendo? Assim, eles ficam esperando. Agora esse pão aqui é um pão fácil de ter partículas, né? Está consagrado.
Não, fala para dar o sinal. Ele consagra, distribui a hóstia para todo mundo. Depois ele dá o sinal. Ele fala de novo, corpo de Cristo. Isso, aí todo mundo comunga. Já está consagrado. Aqui é o vinho, a comunhão na segunda espécie, no vinho. Eles vão dando no cálice, cada um pega a taça e comunga. Mas todo mundo tem que comungar. Todo mundo tem que comungar. E tem que comungar tudo, não pode guardar no sacrário. Para eles não tem sacrário. Por quê? Enquanto está presente a Assembleia, está presente Cristo. Quer dizer, uma coisa... Você veja assim, a instituição da missa nova fala tem padre de preferência de hóstia grande, um pão de pão, para que possa dividir com alguns irmãos, que de preferência se comungue das hóstias consagradas na própria missa. A liturgia deles é uma espécie de missa nova levada às últimas consequências. Por isso que Bonini gostava tanto. Sim. O que eles estão fazendo, você vai ver. Não pode sobrar o seu consagrado. Todo mundo tem que comungar da mesma hóstia daquela missa. Sim. Entendeu? Não, isso aqui é... Bonini teve uma influência grande. Depois, eu não uso o termo transubstanciação também, quando foi o documento que instituiu a missa nova. Sim. Quer dizer, você vê que isso tem uma influência protestante, que é uma outra... Isso aqui não dá para falar que é catolicismo. Isso aqui não é catolicismo. E tem um outro vídeo aqui para poupar vocês, para mostrar que aqui a palavra para eles, que é a Sagrada Escritura, tem uma importância enorme. Não vou deixar aqui. Então eles vão pegar, tem a cruz, essa cruz de Nosso Senhor não está morto, eles estão pegando... O que aqui é a Bíblia? Esse aqui é o Kiko. Esse é o Kiko. Esse é o Kiko. Lá. 2004. Ele faz exatamente o quê? Ele fica dando catequeses. Quando tem os encontros dos jovens, quando o Papa vai para o lugar, ele vai também dar uma catequese. Ele forma, ele é o organizador geral do catecumenato, ele é o fundador do catecumenato. Ele dá as instruções. Está vendo? Eles estão guardando a Sagrada Escritura no sacrário. É a Bíblia que vai. Isso. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, mas então, os padres que fazem isso, eles são de fora e é gente que vai lá e é formado por esse... Eles podem ser formados, eles têm hoje seminários que formam alguns padres, ou o padre é de uma... Por exemplo, o padre não é do catecumenato, eles convidam-lhe para rezar para eles, a Eucaristia, ou algum padre que entrou... Sim, isso é muito comum. E tem os padres que entraram no catecumenato. Tem seminários. Tem seminários. Né? Ou seja, você vendo por isso aqui, que tem razão as acusações. Quer dizer, mesmo que você não tenha as apostilas, isso aqui é uma coisa tremenda. Né? Deixa eu ver, tem mais algum aqui para mostrar. Aqui. A dança, né? Senão não tem. Faz. Essa dança é uma dança judaica. Inclusive, essa aqui é essa dança. Essa dança é judaica. Você pode ver que tem isso aqui é uma mesa no centro. Depois que eles comungaram, se caiu partícula, não caiu, não tem problema nenhum. Eles vão dançar. Páscoa de 2008, Vancouver, Canadá. Mas isso aqui, é hoje assim do mesmo jeito. Hoje, por exemplo, não é à noite, sábado à noite, eles estão lá fazendo isso aqui. Essa dança não, essa dança é só na Páscoa, em alguns momentos específicos. Mas é uma dança judaica. Essa dança Estava o cálice ali. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Bom, aqui voltamos aqui a nossos slides e vamos ao que a igreja diz. Mediator Dei. Eu coloquei a Mediator Dei porque ela é de 1947. Ou seja, não tem nem 20 anos para a fundação do catecumenato. Quer dizer, Pio XII via esse movimento que estava acontecendo, que ia ter um problema sério lá. Apesar de ter Bonini como o seu. Né? Que é uma coisa estranha, mas ele tem a Mediator Dei. Então ele vai falar do sacerdócio. Por isso o sacerdócio externo e visível de Jesus Cristo se transmite na igreja não de modo universal, ou seja, não são todos, genérico e indeterminado, mas é conferido a indivíduos eleitos com a geração espiritual da ordem, um dos 7 sacramentos. Ou seja, tem um padre, não é uma coisa indiscriminada. Eu vou ler só os destaques aqui, vai ficar uma coisa também. Mediator Dei.
Erro daqueles que pretendem que a Sagrada Liturgia fosse como uma experimentação do dogma. Ou seja, eles experimentam o que a igreja ensina. Não é uma transmissão intelectual, uma verdade que é transmitida, tem que experimentar. Está na Mediator Dei. Quer dizer, você vê que isso aqui já estava preparado. Não é? Não é que uma coisa que surgiu, porque uma coisa bem organizada não surge da noite para o dia. Tinha alguém preparando isso. Aqui a questão da lei da fé, né? Que, quer dizer, aquilo que eles rezam é aquilo que eles acreditam, né? Então, quer dizer, eles não acreditam em Cristo, na presente na hóstia. Óbvio, se acreditassem, não tratavam daquele jeito. Né? Aqui está a comunhão eucarística. Somos uma só espécie na igreja latina, não é das duas espécies. Já tornei. Assim, para dar um exemplo, está fora do caminho quem quer restituir ao altar a antiga forma de mesa, como eles fazem. Quem quer eliminar os paramentos litúrgicos, a cor negra, eles eliminaram todos, né? Quem quer excluir dos templos as imagens, as estátuas sagradas, não tem as estátuas. Você pode ver que tem os desenhos lá, mas não tem as imagens. Quem quer suprimir na representação do Redentor crucificado as dores, as résimas que por ele sofrida. A cruz deles não tem Nosso Senhor morto. Tem Nosso Senhor ressuscitado. Não vê, você não vê. Exatamente isso que diz Pio XII. Quer dizer, estamos falando de um documento de 1947. Onde o Kiko bebeu a fonte? Onde a Carmen bebeu a fonte? Não foi na igreja. Não foi nos primeiros cristãos. O augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício. Só que repetido na igreja em vários documentos. Tá? Afirmo, condenando também, alertando contra esse erro, afirmo copiosamente que não se trata somente de um sacrifício, mas de um sacrifício e banquete de união fraterna. Você vendo como é a missa, o que você conclui? Que é um banquete de união fraterna, contra Mediator Dei, alertado por Pio XII. Catecismo da Igreja Católica, para não falar que eu falei que é recente, hein? Novo, atual. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nem isso eles obedecem, né? Redenção e sacramento. Não se permita o comando de molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. Aqui vai também, na recepção do Concílio de Trento, na recepção sacramental, foi sempre costume da Igreja de Deus que os leigos recebessem a comunhão dos sacerdotes, não de outros leigos, que ali quem está distribuindo a comunhão não são sacerdotes, pode ser outros leigos. Não é nem diáconos, eles são leigos, chefes das comunidades. E que os sacerdotes, celebrando, comungassem por si mesmos, um costume que, provindo da tradição apostólica, se deve com razão e direito considerar. Quando o padre pode comungar por ele mesmo, os leigos não. Não está permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado por si mesmo, nem muito menos que se passe entre si de mão em mão. Ora, esse documento é de 2004. Não um documento do Vaticano II, estou falando de um documento recente. Quer dizer, não vale para eles também? Quer dizer, não é o que eles fazem exatamente? Instrução geral do missal romano. Qual a reforma, hein? O sacerdote pega depois a patênia, a píxide, e se aproxima-se dos comungantes que habitualmente se aproximam em procissão. Não é permitido que os fiéis tomem por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice sagrado, e muito menos ainda que passem entre si de mão em mão. Isso é a reforma da missa. Uma coisa recente. Quer dizer, para eles, não vale nada. Aí, vamos voltar aos primeiros cristãos. Então, vamos citar a Sagrada Escritura. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Na ressurreição. Ué, isso aqui é dos apóstolos. Não quer ver que nos primeiros cristãos foi o que eu falei. Quer ver como eu fui ver a fonte. Quer dizer, não é nada disso. Concílio de Trento, eles odeiam, né? Concílio de Trento, para eles, é um... Se alguém disser que no sacrifício da missa não se oferece a Deus o verdadeiro e próprio sacrifício, o que ofereceram não é outra coisa senão dar-se-nos a comer Cristo, seja anátema. Se alguém disser, cânon 3, se alguém disser que o sacrifício da missa é somente um sacrifício de louvor e ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício cumprido na cruz, porém que não é propiciatório, que dele aproveita apenas a quem o recebe, e que não deve ser oferecido pelos vivos e defuntos, pelos pecados, pelas satisfações e outras necessidades, seja anátema. A missa deles não existe rezar a missa por alguém. Não tem. Isso não acontece. Está excomungado. Concílio de Trento.
Aquilo lá, se alguém disser aqui na missa que só o sacerdote comunga sacramentalmente são ilícitas, deve ser abolida, seja anátema. Para eles, todo mundo que tem que comungar, não basta o sacerdote comungar só. Tanto é que ele espera todo mundo receber a hóstia, todo mundo comunga. É certo que eles não fizeram a primeira comunhão crianças, mas quem está lá, comunga. E comunga junto, não é só o sacerdote. Tanto é que o sacerdote espera, se ele quando consagra o padre que está rezando, se ele pega a hóstia. Não. Pelo menos, não dá nem para a pessoa fazer isso, né? Porque é um constrangimento tremendo, né? Mas se ela não quisesse. Se está em pecado mortal, se não está, se fez jejum, não importa. Não, exatamente. Né? Profissão do Concílio de Trento, não vou ficar lendo todos aqui, porque senão fica uma coisa... Só que é para mostrar os vários documentos, né? Bento XIV também, na missa se oferece a um Deus um sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório. Né? Só para mostrar, sobre cada parte de qualquer delas seja separação que contém Cristo inteiro. Você viu como é que é feito o pão, né? Aquele pão, para ter partes caídas no chão, é fácil, é muito fácil. Quer dizer, eles não se importam. Aqui, Concílio de Trento, se alguém negar que o venerável sacramento da Eucaristia, debaixo de cada uma das espécies, debaixo de cada parte das espécies, a quanto ela se divide, está presente o Cristo todo, seja excomungado. Ou seja, na parte está Cristo todo. Não deixa de estar. Isso aqui é que eles não conservam a hóstia. Se alguém disser que não é lícito conservar no tabernáculo a Sagrada Eucaristia, mas que imediatamente após a consagração deve ser distribuída pelos circunstantes, ou que não é lícito levá-la honrosamente aos enfermos, seja excomungado. Não, eles não guardam a Sagrada Eucaristia. Tem que comungar tudo, tem que consumir tudo na missa. Comungão, está excomungado. Você vê que não são poucos. Sobre o domingo, o mandamento da igreja. Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, abster-se de ocupação do trabalho. Mandamento da igreja. Não é sábado, domingo. Aqui do Trento, né, com relação ao Concílio de Trento, se alguém negar que a confissão sacramental foi instituída e é necessária para a ação por direito divino, ou disser que de modo de confessar-se em segredo só o sacerdote, que a igreja desde o princípio sempre observou e ainda observa, é alheio à instituição de Cristo, não passa de invenção humana, seja excomungado, como confissão comunitária, que eles fazem no segundo escrutínio. Quer dizer, tem um monte. Você vê que, acho que não teve uma que eles não... Carta de João Paulo II, Dies Domini. O dia do Senhor... Não, o segundo escrutínio, eu falo, não, cada fase tem um nome. Tem o Pai Nosso, tem o Credo, Shema Israel. Né? Eu falo o segundo escrutínio porque o segundo escrutínio eu sei que tem a confissão comunitária. Né? Como eu disse, quem participa não fala o que acontece. Mas quando tem a confissão comunitária, você imagina como é que é a fofocaiada. Né? A imprudência que é isso. No mínimo isso. Depois, como é que guarda o segredo de confissão? Né? Não dá. É público, na frente da comunidade. Com os catequistas. É em público. Eu não sei detalhes de como é isso aqui. E aqui no Dias Domini, que ele faz referência como foi definido domingo desde os tempos apostólicos, ou seja, desde os apóstolos, domingo. Né? Aqui. Código de Direito Canônico, de 83 e de 17 também falam a mesma coisa. Eu não escrevi, infelizmente, não colocando de 17, para dizer que quer falar a mesma coisa. É o domingo. Né? Tá nos atos, sim, exatamente, mas para mostrar que... Quer dizer, a igreja, ou seja, a igreja sempre ensinou da mesma forma. Vai Né? ter um bonitinho também. Então... tem? Agora você bloqueou a memória de todo mundo. Pronto. Eu vou poder... De daqui, isso. Então, mas foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Quando eu falei, vou estudar isso aí, né? Vamos comprar, vou atrás, eu vou estudar. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Como eu brinquei, cristão ou primeiros hereges cristãos? Eles são judaizantes, é lógico, transforma a pessoa em judia, na religião judaica. Afasta a pessoa do catolicismo. Isso aqui é uma frase, isso aqui é bem interessante. Porque Bento XVI começou ele, apesar da aprovação dos estatutos, ele começou a tentar regulamentar essa missa deles. Tem que ser no domingo, não pode ser a comunhão nessa forma. Então, vou colocar aqui mais um texto, que é o Kiko falando, para dizer, né? Puxa vida, você só fala que a Dani conseguiu, que vale muito a pena, apesar de estar em espanhol, é um texto bem que tem que pôr o som. Le basta ser como su maestro. Bueno, ya me han perseguido bastante, ¿eh?
y nos ha salvado, y nos querían matar, querían quitar la misa de las pequeñas comunidades y que fuéramos a misa con todos. Y nos denunciaron a la Feria Cuarta y nos han hecho pasar unos sufrimientos horribles. Pero gracias a Dios, yo decía, lo único que nos podrá salvar es que muera el Papa. Dije así porque estábamos ya perdidos. Y no ha muerto, pero se dimitió. Oh, gracias a Dios. Vocês ficarem com raiva, hein? Entonces, después de habernos hecho una sentencia terrible, pregunté a la Santa Sede si era operativo. Me dijeron, no es operativo. Hay que esperar al siguiente Papa. E Bergoglio nos ha salvado. Pois é. El cardenal Bergoglio. Ele tentou corrigir, ele falou, tem que morrer. Ele, graças a Deus, ele se demitiu. Pois é, então vamos... Espera aí. Isso aqui, tem que obedecer, né? Obedecer. Não, isso aqui na verdade, isso aqui não é o texto. Isso aqui não é o texto, é só uma observação. O que ele está falando lá? Ele está falando o seguinte, Bento XVI começou a pedir deles, para eles, exigir deles. Isso, exigir deles, fazer a missão. Isso, exatamente, fazer, regulamentar. Ele fala isso. Então, pois é. Então, tá vendo? Separado. Então, aqui um comentário fala assim, a única solução era que o Papa morresse. Ele não morreu. Ele renunciou, graças a Deus. Frase de Kiko, ao arcebispo de São Juan de Porto Rico, Roberto Octavius González Nieves, durante uma reunião sobre vocações. Né? Isso aqui é um vídeo de 2017. Isso aqui não é as palavras dele, mas é um vídeo de 2017. Em outras ocasiões, eu infelizmente não tenho todos os vídeos, mas ele faz referência à renúncia de Bento XVI com uma alegria, como se fosse uma intervenção de Nossa Senhora em favor do caminho. Imagina, né? Isso aqui é ele está fazendo com um cardeal, com um arcebispo, né, de São Porto, e falando isso. O Bento XVI queria que a gente regulamentasse a missa, não sei o quê. Em 2017, depois que ele renunciou, graças a Deus ele renunciou. Ele podia morrer, mas ele renunciou, graças a Deus ele renunciou. Quer dizer, uma coisa abominável, né? Muito. Por isso que eu falo, né? Ele é ateu acha que é Deus, né? Ele não acredita em Deus, ele não tem coragem de falar que é Deus, ele parece que não tem nenhum problema. E para terminar, porque assim, o que a gente pode concluir, no mínimo que a gente pode pedir, é fazer um ato de reparação ao nosso Senhor. Ofendido desse jeito, um desprezo do tamanho. É um pedido que dá para ser feito. Então, por favor, todo mundo que lembrar disso, faça um de reparação, coloque as orações de Fátima. Né? Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-os profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferença com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. Acho que tem que terminar assim, para fazer um ato de reparação ao nosso Senhor. Tá? Era isso que infelizmente, daria para tratar muito mais sobre eles, mas acho que aqui dá uma visão geral e tem bastante raiva. Né? Espero isso, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em caso, eu não deixei eles fazerem, tá? Não? Tá bom? Vamos rezar? Acho que tá bom, né? Vamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos, São José, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.